Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Amém. Mais um dia, estamos juntos aqui, né? Hoje estamos na metade do nosso desafio diário de provérbios todo dia no mês de novembro. E eu acredito que até aqui muita coisa a gente já aprendeu e creio que daqui para frente muito mais aprenderemos juntos, né? E teremos também a oportunidade de cada dia mais colocar em prática e buscar a sabedoria dos céus em tudo que fizermos. Amém? Então, vamos iniciar o dia de hoje, feriado, e nós aqui. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado pela oportunidade e privilégio que nós temos de mais uma manhã estarmos todos reunidos juntos aqui com um desejo no coração de buscar entendimento sobre todas as coisas, sobre aquilo que o Senhor nos convoca a fazer. Nos ajuda, papai, a entender, a praticar, a trazer para o nosso cotidiano tudo que nós estamos aqui teoricamente aprendendo. Que não fique apenas nessa teoria, mas que nós venhamos colocar em prática em cada situação, em cada circunstância, em tudo que nós fizermos. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um que aqui está. Nós te louvamos, agradecemos. Muito obrigada, papai. Abre o nosso coração, nosso entendimento esteja cativo a ti, para que nós venhamos compreender com clareza tudo aquilo que a tua palavra diz e nos instrui a fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, a nossa leitura. Compartilhar aqui. Provérbios 15. Vamos lá. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas orações dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Verso 11. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Verso 16. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso.
Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. O filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para si. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Verso 26. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Verso 33. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Então, aqui nesse provérbio de hoje, está falando muito sobre emoções, né? Sobre sabedoria e as emoções, sobre as nossas decisões, sobre uma vida pacífica, uma vida feliz, para que seja plena, nós precisamos tomar algumas decisões no nosso cotidiano, como a gente tem sempre dito aqui, né? O cotidiano está em ênfase, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia diante das circunstâncias que nós vivemos. Então, uma vida feliz e pacífica, ela vai depender muito das nossas respostas, daquilo que nós falamos, diante de uma agressão verbal, diante de uma ofensa, diante de uma situação que a gente vai viver ali no nosso dia, que todos nós estamos sujeitos e são situações que acontecem, vamos dizer, corriqueiramente, né, no nosso dia a dia. Então, assim como começa esse provérbio, que a resposta suave, ela muda o foco da conversa. Agora, se você vai com rispidez na tua palavra, naquilo que você vai responder ali naquele momento, você vai, o que que vai acontecer ali? Vai ter um momento de ira e aí a gente vai apelar, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas emoções, com as nossas atitudes, a forma que nós nos comunicamos com as pessoas, ela vai mudar, ela vai gerar consequências para nós, para nossa vida e para quem estiver ao nosso redor. Ela vai contaminar aquele ambiente ali, né? E aqui fala também da alegria, né? Então, a gente pode observar que o mau humor, a tristeza, vamos dizer, o mau humor no geral, né? Ela vai trazer discussões num ambiente, mas a alegria interior, ela vai permitir esse exterior alegre, independente do que a pessoa estiver vivendo. Ela pode estar num processo de luto, mas ela vai transmitir algo bom, né? Porque o contrário da alegria, a alegria interior, o contrário disso, ela vai refletir uma vida de mau humor. Então,
as nossas emoções, ela vai dominar e conduzir a nossa vida. E pode trazer paz, ou ela pode trazer fúria, né? Em tudo aquilo que a gente faz. E acho que é no verso 15 aqui que fala sobre uma advertência, né? Sobre todos os aspectos da nossa vida, né? Sobre aquilo que a gente decide, ó. Ó, para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Então, independente da circunstância, independente do que a gente vai estar ali vivendo no nosso cotidiano, quando nós temos a convicção e a certeza de quem nós somos no Senhor, as nossas emoções, ela não vai determinar o momento da nossa vida. A gente vai ter uma vida contínua de sabedoria, saber lidar com todas as situações. Então, porque a sabedoria, como a gente tem visto até aqui, ela está em saber usar as palavras adequadamente. Esse capítulo praticamente todo fala sobre isso, né? As emoções, ela está ligada naquilo que você fala. Então, quando você está emocionalmente bem, você vai dizer palavras que vai trazer alegria para o ambiente, né? Então, ter esse cuidado nas palavras, porque isso vai prejudicar ou ele vai fortalecer relacionamentos, né, com as pessoas que a gente está ali. Então, a gente precisa estar atento em todo o tempo naquilo que a gente está proferindo, as palavras que estão saindo da nossa boca, as respostas que nós estamos dando para as pessoas em determinadas situações. E que o crescimento, o nosso crescimento pessoal, espiritual, em tudo, né? Ela vai envolver muito essa nossa capacidade desse domínio, né, das emoções. Então, é, inclusive, o sábio, ele vai saber ouvir, né, porque às vezes a gente é repreendido numa situação, né, que tem alguém ali junto com a gente e fala, ó, você agiu errado, não é assim, vai por esse caminho. Então, o sábio, ele vai reter aquilo, e ele vai entender que é para o crescimento. Já o tolo, ele não vai aceitar e ele vai agir com tolice, né, diante de uma repreensão assim. Então, esse provérbio termina falando aqui, ó, que o temor do Senhor ensina sabedoria e a humildade precede a honra. Então, tudo está ligado nisso, né? A humildade. Se você é humilde, você vai receber bem aquilo que você está ouvindo ali, vai entender que é para o seu crescimento. E você, consequentemente, vai ser uma pessoa sábia e vai saber dominar e controlar as emoções, né? Porque quando a gente faz o que a gente quer naquele momento de ir ali, a gente vai cometer, vai fazer besteira, porque você vai ter consequências naquela ação. É por isso a gente tem aquela fala, né? Conta até 10, bebe um copo de água, respira fundo, faz qualquer coisa, mas não responde de prontidão a uma ofensa, né? Pensa antes de falar. Que isso vai trazer consequências boas para as nossas vidas. E a gente, quando age de maneira incorreta, nós vamos ter que saber lidar com a consequência do que aquilo vai trazer para nós. Então, toda ação gera uma consequência na nossa vida. Então, esse cuidado é preciso ter, porque as nossas escolhas vai gerar um impacto na nossa vida tanto na nossa vida aqui, agora, hoje, nesse momento, quanto para eternidade. Tudo está ligado nas nossas ações. Por isso a importância de ser sábio. Por isso que a gente lê um capítulo atrás do outro e sempre vem dizendo sobre as ações, sobre agir com sabedoria naquilo que você faz, por causa do impacto que isso traz para a sua vida, não somente agora, mas para a eternidade, né? Vai nos conduzir a um caminho de vida ou um caminho de morte, né? Essas nossas escolhas no cotidiano. Então, a gente vai passar por situações no nosso dia a dia e a gente vai ter vontade de falar, né? Falar as verdades, como diz. A gente tem que segurar a língua,
guardar a língua, porque daí a gente vai ter uma vida mais feliz, pacífica, como nós vimos ontem aqui falando sobre os pacificadores, acho que foi ontem, anteontem, né? Nós vamos promover a paz e nós fomos chamados para isso, né? Para sermos pacificadores, pessoas que promovem a paz. Então, se tem contenda, se tem situações que levam a furor, né? Assim, a palavra ríspida, a gente precisa medir, analisar, avaliar e ter cuidado nas nossas escolhas. Amém? Ninguém quer falar? Um versículo aí, chave. Regina, paz, eu Bom dia. confesso que hoje esse capítulo hoje eu trouxe para mim. Por quê? Para mim é bem difícil mesmo, sabe? E ultimamente eu tenho pedido para Deus, Deus, tranca a minha boca, porque se eu responder, falar tudo o que eu penso, né, é perigoso eu ser até presa, eu brinco, né? Só que assim, tem hora que a gente é provocado dentro de casa, em todo ambiente, né? Uhum. Se a gente for fazer a vontade da carne, a gente peca todo tempo, porque a Sim, gente quer dar resposta, a né? nossa carne quer falar, né? Quer Aham. responder. E aí, Às vezes até brinco que eu tento controlar minha língua, mas a minha cara eu não consigo controlar, né? Mas a gente vai aprendendo. a gente vai aprendendo na prática e meditando na palavra. Em Salmo 141, 3, Carol, fala que para nós pedirmos ao Senhor para colocar anjos, colocar guardas na nossa boca, né, na nossa língua. Então a gente precisa meditar na palavra. Quando a gente faz isso, fica mais fácil, porque quando nós decidimos é, levar uma vida reta e deixar que o Senhor a conduza, então a gente precisa meditar na palavra para entender na prática como que isso funciona. E quando você convida o Senhor para fazer isso, se torna mais fácil, porque aí quem vai administrar não é você, não é suas emoções, não é aquele momento, é o Senhor. Então, medita todo dia lá em Salmo 141, 3 e pede e peça, né, para o Senhor colocar guardas na sua boca diante de circunstâncias, situações que você vai viver no dia a dia e que a sua carne vai querer dar uma resposta, né? Então, é muito importante a gente, meditando na palavra, a gente consegue, é possível nós vivermos uma vida feliz e pacífica. Esse dia até brinquei com a Josi. Eu falei, Josi, esse dia em oração eu pedi para Deus me deixar muda, porque tem hora que, sinceramente, segurar a língua é bem difícil. E até brinquei com ela, eu tô na minha fase mudinha, escutando e não absorvendo, né? Porque se a gente absorver, a gente peca e perde a salvação da gente. Uhum. Então eu É. falo que tem sido dias bem muito difíceis. Porque Então, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, é muito difícil. Aí o inimigo parece que ele vai lá e futuca. Não, hoje eu vou provocar ela aqui. a nossa vida ela não pode ser dirigida pelas circunstâncias, pelas decisões das pessoas ao nosso redor. É isso que a gente tem que colocar em mente. A nossa vida, ela é dirigida pelo Senhor, pela palavra, por aquilo que o Senhor nos instrui a fazer, e não por aquilo que as pessoas decidem fazer ou falar. Quando nós entendemos isso, pronto, a gente vai ser bem-sucedido. Esse é o caminho, esse é o segredo. Mais alguém? Fazer algum comentário? Vou falar, posso falar? Pode. É, em agosto, quando a gente chegou aqui, então a gente faz terapia, né? E um dos exercícios que a psicóloga passou pra gente foi ler provérbios. Então, a gente entendeu muita coisa sobre provérbios, sabe? Principalmente sobre o domínio próprio. Foi uma Uhum. coisa que provérbios ensinou muito pra gente. E nem sempre é fácil. Um dos outros exercícios que ela passou foi pra gente, ah, quando a gente engolir algum sapo, né? Ter que engolir ali, você falar com Deus, você orar, você chorar, ou você ir para um lugar onde não tem ninguém, tipo,
um lugar aberto ali, você extravasar, você pode gritar, você pode chorar e falar com Deus. E foi uma das coisas que ajudou a gente, sabe, a controlar as nossas emoções relacionadas a isso. Claro que a terapia ajudou, mas Provérbios foi assim pra gente estudar profundo, não só ler tipo assim, muitas vezes a gente leu Provérbios, mas só leu, né? Você não Uhum. meditou naquilo que você estava lendo. Então, em agosto, acho que Provérbios pra gente foi assim algo que abriu muito nossa mente, né? Então, acho que Olha, Provérbios foi um divisor de águas assim na nossa vida mesmo. que bênção, glória a Deus, né? Para você ver quando nós entendemos, não é somente ler, né, Michele? A gente precisa estudar, praticar, entender o que que aquilo quer dizer. A gente, quando começa a ler, a estudar a palavra, e a gente entende que ela só vai surtir efeito na nossa vida quando nós fazemos isso aí, praticamos, né? Trazer para nosso cotidiano, para nossa vida a aplicação daquilo, aí é que as coisas vão mudar. Ler por ler não vai fazer efeito nenhum na nossa vida. Então, Exatamente. a gente precisa ter esse entendimento para a gente crescer, amadurecer espiritualmente, emocionalmente, né? Nós estamos numa época que tem muitas pessoas doentes emocionalmente, né? Então, por várias consequências e motivos, mas nós precisamos sempre nos lembrar que no Senhor nós temos decisões acertadas que vai trazer felicidade para a nossa vida. E a terapia, ela é muito importante em diversos casos, é preciso. Ela vai nos ajudar também a sair de muitas situações, mas ela precisa estar em conjunto com a aplicação da palavra. Aí nós vamos ser bem-sucedidos. Amém, gente? Nós estamos quase encerrando nosso tempo aqui. Amém. E Amém. então, vamos encerrar, né, o dia de hoje e refletir nesse provérbio de hoje sobre as nossas decisões, sobre as nossas emoções, como elas estão, e pedir para o Senhor nos ajudar, né, nos fortalecer, nos conduzir, para que nós tenhamos uma vida feliz e pacífica e que nós venhamos viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Amém? Alguém gostaria de orar aí, para a gente encerrar? Leiner Dalton, está por aí? Sumidinho. Tô aqui. Câmera desligada. Aham. Ora aí, encerrando, por favor. Bora. Amém. É, então é isso mesmo. Provérbios é direcionamento para nossa vida, né? E como nós falamos aí, como a Michelle falou do estudo, é o Provérbios, como assim tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus, primeiramente nós temos que crer, gerar essa transformação na nossa mente, do que aquilo que nós estamos lendo é a realidade, é verdade, irá se tornar realidade na nossa vida, ainda que no momento que a gente esteja passando esteja diferente, né? Mas que irá se concretizar, porque é assim, afinal de contas, o livro de Hebreus nos ensina sobre isso, né? Sobre a transformação em viver pela fé. Amém? Amém. Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta manhã. Gratos somos a Ti, e assim como esse estudo de provérbios que nós estamos vivenciando todos os dias, que nós venhamos sim aprender a controlar nossas emoções, nossa mente, nossos pensamentos, nossos instintos, muitas vezes, de proferir palavras que são prejudiciais a nós mesmos e ao nosso próximo. Nós venhamos diante do Senhor aprendermos a termos uma vida cautelosa, uma vida pacífica e uma vida de sermos pessoas abençoadas e abençoadoras, Pai. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este dia, por este feriado que cada um de nós, em nossos lares, no ambiente familiar, onde estivermos, que nós viemos viver e refletir o brilho e o amor do Senhor onde quer que estejamos, Pai. Muito obrigado por este dia. Assim nós oramos, agradecemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Amém, gente. Deus abençoe o nosso dia, nosso feriado, e que amanhã nós estejamos aqui mais uma vez. Até amanhã. Deus abençoe vocês. Amém.